Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Nesta edição você acompanha uma mensagem de Dom Washington Cruz para a volta às aulas e também assiste a uma entrevista sobre a Casa Talitha Kum. Começa agora o nosso Encontro Semanal. A Vila São José Bento Cotolengo foi fundada pelo padre Gabriel Vilela em fevereiro de 1951. Ela é um hospital filantrópico que atualmente está habilitado como centro especializado em reabilitação física, auditiva e intelectual. Segundo o Evangelho de São João, é preciso amar uns aos outros como Jesus nos amou. É exatamente isso que a Vila São José Bento Cotolengo faz desde 1951. Ela surgiu pela necessidade de acolher pessoas em situação de abandono. Localizada aos pés do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e Trindade, a Vila São José Bento Cotolengo nasce do sonho de um padre redentorista, Gabriel Vilela, de acolher e proporcionar perspectiva de vida digna. Ela foi fundada no ano de 1951 pelo padre Gabriel Vilela. A vila, ela começa, o seu início é justamente no período da festa de Trindade. Gabriel Vilela, vendo a necessidade de tantas pessoas que viam a Trindade, muitas delas em situação mesmo de abandono, com muitas doenças estabelecidas, ele criou um pequeno lugar, um abrigo para acolher essas pessoas, muitos inclusive com a doença, com hanseníase. Se estabeleceu num pequeno lugar, uma pequena casa, inclusive chamada Casa Amarela. Nesse lugar foram se concentrando pessoas e acontecia que, ao término da festa de Trindade, muitas famílias iam embora e deixavam aqui os internos. Outros simplesmente abandonavam as pessoas aqui e a gente encontrava essas pessoas dentro da nossa instituição, que naquele tempo era apenas uma pequena Vila São Cotolengo. A Vila São Cotolengo cuida em tempo integral de 333 pessoas com deficiências, que recebem os cuidados básicos de alimentação, higiene, vestuário, assistência médica e de enfermagem 24 horas e atendimento terapêutico multiprofissional. A vila, 80% do que a vila arrecada hoje é via SUS. Nós temos um contrato com o governo federal, aliás, com o governo estadual, para receber o SUS federal. O recurso entra nas contas do governo e é repassado para a Vila São Cotolengo. Tratamentos, terapias e os internos também estão sendo tratados via SUS. A Vila não é uma instituição para dar dinheiro, nós não temos lucro com a nossa instituição. Então o que entra aqui precisa ficar aqui, custear todos os tratamentos, todos os serviços, garantindo a vida aos nossos pacientes e àqueles que procuram a nossa vila. E isso muitas vezes não acontece, nós não temos, aquilo que o SUS nos encaminha realmente não fecha a conta, essa matemática não fecha. Então nós precisamos de doações. Com 68 anos de história, a Vila São Cotolengo se tornou referência no tratamento de pessoas com deficiência. Fernando Pereira, morador da instituição, fala sobre a sua experiência na vila. Quando no meio, quando na fora do país, fora dentro do país, dentro de fora da Guiana. Fernando, e o que você desenvolve aqui? Qual é a sua tarefa aqui na vila? É um padre. Você auxilia o padre, não é? É. Secretário? Secretário do padre. A porta aberta aí da vila. Então nós vivemos tanto vem, vive tanto vem. Vive tanto vem. Eu lembro do Papa João Paulo I. Ele foi eleito Papa no finalzinho de agosto, e as aulas na Itália começavam em setembro, na primeira semana de setembro. Então ele disse lá no seu apartamento, na janela do seu apartamento, ele disse: caros irmãos, caros jovens, procurem estudar. Se soubesse que um dia ia ser padre, que um dia ia ser papa,
eu teria aproveitado o tempo muito mais. É preciso que a gente pense no futuro, se prepare, se forme, se transforme ao longo dos anos. O estudo é um modo da gente servir as pessoas. O estudo não só preenche a mente, mas enche o coração de sabedoria para que a gente possa transmitir aos outros aquilo que a gente conhece pelo estudo, pela formação humana. Eu convido a todas as crianças, os jovens, a todos os adultos que estão na condição de estudantes de tarde, de manhã, de tarde e de noite, que aproveitem do tempo que não volta mais. A gente está começando agora, quem está começando, ou a gente está continuando agora, que a gente possa chegar a bom termo e nunca deixar de estudar, porque de fato a pessoa que deixa de estudar para no tempo e no espaço. O estudo é um movimento dinâmico. A gente tem sempre que se atualizar, se aperfeiçoar. Você vejam os médicos, os advogados, os cientistas que fazem congressos, os próprios bispos, sacerdotes, que fazem seus retiros, seus cursos de especialização, que fazem seus estudos de mestrado, de doutorado, para poder, assim, aprofundar nos estudos e servir mais à comunidade. A Arquidiocese de Goiânia acredita que para crescermos na fé e na proximidade com Cristo, questionar faz parte do aprendizado. Programa 1 Minuto, todas as quintas. Precisamos dar testemunho. Programa Sementes para a Fé, aos domingos. Conhecer o rosto jovem da igreja, com o programa Eis-me Aqui, todas as quartas-feiras. E os tantos membros que formam a nossa família, com o programa Sal e Luz, toda sexta. É preciso oferecer caminhos. Arque Indica, toda segunda. Informar e suscitar reflexões com a matéria especial, toda terça-feira. Contemplar e compartilhar a beleza dos momentos vividos, com a foto destaque toda quinta. Contribuir para que a comunicação da Boa Nova seja cada vez mais eficaz e próxima. Fica a dica Pascom, toda sexta. Precisamos estar sempre iluminados pela Palavra de Deus, com o programa Lâmpada para os Meus Pés, com Dom Moacir, aos sábados. E em comunhão com a Igreja no Mundo, a mensagem do Santo Padre o Papa, aos domingos. Tudo isso para fazer das nossas redes sociais um lugar de encontro e diálogo. O programa Encontro Semanal parabeniza os aniversariantes desta semana. No dia 2, comemoram mais um ano de ordenação sacerdotal os padres Cícero Severino Silva, Padre Geraldo Magela Ribeiro e Padre Givanildo Salvino Inácio. No dia 3, aniversário de ordenação do Padre Rogério Lavischi e de nascimento do diácono Oscar Barbosa Damasceno. No dia 4, aniversário natalício do Padre Henrique Sebastião de Martini. No dia 5, comemora mais um ano de ordenação o Frei Bruno Miranda. No dia 6, aniversário de ordenação do Padre Antônio Carlos de Oliveira. E no dia 7, comemoram mais um ano de vida o Frei João Galdino Pereira, Padre Arlen Maxwell Silva e diácono Nérico Pimenta Rocha.
Já há algumas semanas estamos tratando sobre a Santíssima Trindade. Deus é um só, mas em 3 pessoas. A Trindade Divina é um insondável mistério. Por um lado, se baseia na unidade das 3 pessoas, por outro, se desenvolve numa diversidade pessoal do Pai e do Filho e do Espírito Santo. De que modo Deus é Pai? Veneramos Deus antes de mais nada por ser Pai, porque Ele é o Criador e se encarrega de suas criaturas cheio de amor. Além disso, Jesus, o Filho de Deus, nos ensinou a considerar o seu Pai como nosso Pai. Diversas religiões pré-cristãs já conheciam o título divino de Pai. Até mesmo antes de Jesus, no livro do Deuteronômio e Malaquias, Deus já era abordado como Pai em Israel. No livro de Isaías, capítulo 66, ele é comparado a uma mãe. O pai e a mãe representam na experiência humana a origem e a autoridade, a proteção e o sustento. Jesus nos mostrou como Deus é realmente Pai. Quem me vê, vê o Pai. Na parábola do filho pródigo, Jesus toca o profundo desejo humano de um Pai misericordioso. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a 3ª pessoa da Santíssima Trindade e é da mesma grandeza divina que o Pai e o Filho. A realidade de Deus em nós atribuímos à ação do Espírito Santo. Como está escrito em Gálatas, capítulo 4, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho para ele nos aperfeiçoar totalmente. O cristão encontra no Espírito Santo uma alegria profunda, uma paz e uma liberdade interiores. Vós não recebestes o espírito de escravidão para recair no temor, mas o espírito de adoção filial, pelo qual clamamos Abá, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. No Espírito Santo que recebemos no batismo e na confirmação, podemos chamar Deus de Pai. A partir destes 2 questionamentos, perguntamos: Jesus é Deus? Ele pertence à Santíssima Trindade? Jesus de Nazaré é o Filho, a 2ª pessoa divina, a qual nos referimos quando rezamos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ou Jesus era um vigarista quando se apresentou como Senhor do sábado e deixou que fosse abordado com o título divino de Senhor, ou ele era realmente Deus. Provocou escândalo quando perdoou pecados. Isto era aos olhos dos homens de sua época um crime capital. Mediante milagres e sinais, mas de modo especial por meio da ressurreição, os discípulos reconheceram que era Jesus e o adoraram como Senhor. Esta é a fé da Igreja. Participe também do quadro As Razões da Fé. Envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal 99971 1422 ou pelo direct do Instagram que agora aparece na sua tela. Tire as suas dúvidas e esteja sempre pronto a dar a todos as razões da sua fé. No quadro Minha Comunidade, você vai conhecer a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que foi fundada no domingo de Páscoa de 1958. Com o crescimento da cidade de Goiânia, em 1958, o então arcebispo Dom Fernando Gomes fundou a paróquia Nossa Senhora de Lourdes para suprir a necessidade pastoral da capital. Hoje, a paróquia possui 4 comunidades. O pároco Everson de Faria explica a importância do que é ser igreja na sociedade. Não podemos nos esquecer que a igreja, ela tem que olhar para os seus membros, mas ela é fermento, ela é sal, ela é luz, então ela tem que olhar em volta. Então é uma pastoral que olha para fora. A paróquia vem se desenvolvendo dia após dia e atualmente possui 20 pastorais, entre elas a pastoral do dízimo, da catequese, da juventude e o Ministério Extraordinário da Eucaristia. Sueli Maria participa desde criança e conta como surgiu o desejo de servir. Foi no 4º convite que eu dei o meu sim. Então, depois de muita reflexão, para entender o pedido de Deus, o chamado de Deus, então aí sim foi o meu sim. Padre Everson explica a dimensão da pastoral social, um grande desenvolvimento da matriz. Nós temos aí a pastoral social na paróquia, e com diversas manifestações dessa pastoral, seja a pastoral da criança,
a pastoral do atendimento aos pobres, tá? Que nós temos aí 90 famílias que são mantidas pela paróquia, e nós estamos, assim, dentro do nosso vicariato, fazendo uma opção de ser uma paróquia que vai especializar no atendimento. A paroquiana Aurilita Ferreira gosta e sente a necessidade pessoal de colaborar em todas as atividades que acontecem na matriz. Ela fala com carinho como se sente em participar há mais de 40 anos na comunidade. Me sente emocionada, né? Porque você vê o tanto de casamento que tem aqui, é difícil falhar um sábado. Vem noiva não sei da onde, para casar aqui, porque, uma fala assim, não, essa gruta só aqui que tem, para tirar fotografia, porque não sei o quê. Então isso pra gente é um orgulho, de saber que a gente está fazendo parte, a gente está trabalhando com prazer, com gosto. A Arquidiocese de Goiânia acredita que para crescermos na fé e na proximidade com Cristo, questionar faz parte do aprendizado. Programa 1 Minuto, todas as quintas. Precisamos dar testemunho. Programa Sementes para a Fé, aos domingos. Conhecer o rosto jovem da igreja, com o programa Eis-me Aqui, todas as quartas-feiras. E os tantos membros que formam a nossa família com o programa Sal e Luz toda sexta. É preciso oferecer caminhos. Arque Indica, toda segunda. Informar e suscitar reflexões com a matéria especial toda terça-feira. Contemplar e compartilhar a beleza dos momentos vividos com a foto destaque toda quinta. Contribuir para que a comunicação da Boa Nova seja cada vez mais eficaz e próxima. Fica a dica Pascom, toda sexta. Precisamos estar sempre iluminados pela Palavra de Deus, com o programa Lâmpada para os Meus Pés, com Dom Moacir, aos sábados. E em comunhão com a Igreja no Mundo, a mensagem do Santo Padre, o Papa, aos domingos. Tudo isso para fazer das nossas redes sociais um lugar de encontro e diálogo. O programa Encontro Semanal parabeniza os aniversariantes desta semana. No dia 2, comemoram mais um ano de ordenação sacerdotal os padres Cícero Severino Silva, Padre Geraldo Magela Ribeiro e Padre Givanildo Salvino Inácio. No dia 3, aniversário de ordenação do Padre Rogério Lavischi e de nascimento do diácono Oscar Barbosa Damasceno. No dia 4, aniversário natalício do Padre Henrique Sebastião De Martini. No dia 5, comemora mais um ano de ordenação o Frei Bruno Miranda. No dia 6, aniversário de ordenação do Padre Antônio Carlos de Oliveira. E no dia 7, comemoram mais um ano de vida o Frei João Galdino Pereira, Padre Arlen Maxwell Silva e diácono Nériton Pimenta Rocha. A Casa Thalita Kum é um abrigo feminino para jovens e adolescentes que se encontram em situação de rua, de vulnerabilidade e de risco social. Thalita Salgado entrevistou a irmã Degmar da Rocha, da Congregação das Irmãs Passionistas de São Paulo da Cruz. Irmã, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é o trabalho da Casa Thalita Kum. Nosso trabalho da Casa Thalita Kum, ele tem como objetivo do resgate da dignidade da menina, da adolescente, né? Que hoje nós acolhemos as meninas de 10 a 18 incompleto, né? E a gente tem esse objetivo, quando a gente acolhe a menor, ela vem com uma
realidade dela muito desfigurada. E o nosso objetivo como irmãs, como casa, é fazer esse resgate da própria história da pessoa para que ela possa, né, aos poucos, ir se refazendo e aceitando a própria história dela. Irmã, qual é, em grande parte, a realidade de qual essas meninas são tiradas? A realidade das nossas meninas hoje são meninas que sofreram qualquer tipo de situações familiares, né? E por esse motivo elas estão impedidas de continuar na família. A nossa casa, ela tem um diferencial, que ela acolhe as meninas que tiveram o seu direito da família violada. Ela não recebe, por exemplo, adolescentes que têm algum tipo de vício, né? Nesse sentido a casa não acolhe, né? A casa acolhe essas meninas que precisam ser recuperadas para que elas possam reinteirar a família. Agora, nós fazemos trabalho com a menina. Agora, precisaria de ser feito um trabalho mais aprofundado com as famílias, para que quando essas adolescentes saíssem da casa, pudessem encontrar um ambiente acolhedor onde elas pudessem continuar a sua própria história. É um trabalho desenvolvido pelas irmãs, pela igreja. E como é a questão da fé dessas meninas? É muito difícil a gente falar para essas jovens que tiveram seus direitos violados dentro da própria família, porque se a gente falar para elas que Deus é Pai, quem não vê uma imagem de Pai de uma forma sadia, de uma forma acolhedora, ela não aceita Deus como Pai. Se a gente falar que Deus é mãe e uma criança não teve seus direitos defendidos pela mãe, que geralmente protege, dá amor e dá carinho e faz aquela acolhida que a gente sabe que a mãe faz principalmente para a filha mulher, né? Então a gente percebe que não tem acolhida. Então hoje a casa busca, por meio do amor, do carinho, da dedicação dos educadores, das educadoras, a mostrar que Deus é amor, que Deus são os pequenos sinais que elas conseguem perceber. Por meio de um sorriso, por meio de um gesto, por meio de um abraço, por meio de uma atenção, esse é o Deus que a gente tenta passá-las. Irmã, muito obrigada por esse bate-papo. A Casa Thalita Kum é uma das obras sociais da Arquidiocese de Goiânia. Conheça, venha conhecer a casa, conheça as outras através do nosso site, vale a pena. Você, eu, a irmã, a gente pode ajudar a mudar o mundo. A Casa Thalita Kum recebe doações. Para quem quiser colaborar, é só entrar em contato pelo número 3218 2070. A vida sobrenatural, por ser uma participação da vida de Deus em virtude dos merecimentos de Jesus Cristo, se define muitas vezes a vida de Deus em nós ou a vida de Jesus em nós. Estas expressões são exatas, mas devemos ter o cuidado de explicá-las muito bem para evitar qualquer entendimento panteísta. De fato, nós não temos uma vida idêntica à de Jesus ou à de Deus, mas somente uma semelhança dessa vida e uma participação limitada. Podemos, portanto, defini-la como uma participação da vida divina, conferida pelo Espírito Santo que habita em nós, em virtude dos méritos de Jesus Cristo e que devemos cultivar contra as tendências opostas da vida cristã. É fácil perceber que a vida sobrenatural é uma vida em que Deus tem a parte principal e nós a parte secundária. É Deus mesmo que vem em pessoa nos conferir essa vida, pois só Ele pode nos tornar participantes da sua própria vida. Ele nos comunica sua vida em virtude dos merecimentos de Jesus Cristo. Como falamos há pouco, é verdade que Deus vive em nós e que a nossa vida não é idêntica à de Deus. Ela é apenas semelhante à sua vida. A nossa vida consiste em utilizar dos dons divinos para vivermos em Deus e para Deus, para vivermos em união com Jesus, imitando sua vida.
No Tribunal Eclesiástico são julgados 2 tipos de processos, o penal e o matrimonial. No segundo episódio da série, você vai entender um pouco mais sobre o processo penal. A Igreja Católica possui um código de leis próprios, que é utilizado nos processos canônicos julgados no Tribunal Eclesiástico. A Igreja divide os processos em 2 tipos, matrimonial e penal. Na reportagem de hoje, vamos falar sobre o processo penal. O processo penal é um processo jurídico, propriamente, que a Igreja instaura quando existem denúncias, né? Seja de quem for, seja do mundo civil, do Ministério Público, de pessoas particulares, ou até mesmo de pessoas dentro da Igreja Católica. Um dos cuidados da Igreja é orientar os cristãos. O processo penal acontece quando um fiel ou até mesmo um sacerdote comete um erro, fazendo que seja necessário montar um processo penal, que seja analisado e julgado pelo Tribunal Eclesiástico. Uma vez que se realizam denúncias para a autoridade própria, né, sobretudo o bispo da diocese, então ele pode ordenar ao tribunal a abrir uma investigação prévia para averiguar se existem sinais de verdadeiro delito ou se são acusações falsas. Se essas acusações têm sinais de veracidade, então se abre um processo, né, com todas as semelhanças dos processos civis, né, com defesa, com acusação, e no final se aplica uma pena a fim de que essa pessoa se corrija, se converta e possa continuar sendo um bom fiel católico e a comunidade, né, possa livrar-se do escândalo. Padre Fagner de Oliveira, vigário judicial adjunto da Arquidiocese de Goiânia, explica quais são as fases de um processo penal. A primeira delas, eu já disse, que é a investigação prévia, que é uma ação ainda pré-judicial, não é propriamente o processo, são apenas investigações que a Igreja faz através de um juiz ou outra pessoa qualificada para averiguar se tem sinais de crime. Se existe, então, começa propriamente o processo penal com a nomeação de juízes, de auditores, de notários, que são cargos específicos dentro do tribunal, e essas pessoas vão chamar os acusados e também as testemunhas de defesa e de acusação e recolher provas. A terceira fase seria a fase de julgamento. Os juízes designados, eles vão colher todas essas provas e argumentos, vai aplicar os cânones da Igreja, as leis próprias da Igreja para esse caso específico e ditar uma sentença. Chegamos ao final do nosso programa. Você pode acessar as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e acompanhar todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. No próximo encontro você acompanha a cobertura da Bênção das Mochilas e também vai ver uma reportagem da ordenação episcopal do Monsenhor Dilmo Franco. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas, e no domingo às 17h15, aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo.